Pessoal, beleza? Bem-vindos todos aí ao curso de Física e Sociedade. Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente parou na parte de sistema de coordenadas na aula anterior e agora a gente vai falar de vetores. Essa é uma parte muito importante do curso, então vocês têm que prestar bastante atenção. Eu vou tentar ser rigoroso o suficiente para que vocês consigam fazer bem os cursos de Física Básica. Não vai ser um curso em termos muito aprofundado em termos de matemática, mas vai ter toda a ferramenta que vocês precisam para as físicas básicas, tá? E também para a física e sociedade, é claro. Então, a gente viu na aula anterior, se a gente tiver aqui, como é que eu localizava um ponto no espaço, a notação era essa aqui, ó. Se eu tivesse esse ponto P no espaço, eu tinha a coordenada x, y, z. De que forma? Deixava esse ponto cair no plano, seguia em direção a esse eixo x aqui, ó, mantendo distância fixa para o eixo y. Essa aqui era a minha coordenada px. Seguia aqui em direção do meu eixo y, na realidade em sentido do meu eixo y, mantendo fixa a distância para o eixo x. Onde tocasse aqui nesse eixo eu tinha a minha coordenada y. E se eu pegasse esse ponto e seguisse em direção, no sentido do eixo z, mantendo fixa a distância do plano xy, eu tinha a minha coordenada pz. Então está aqui px, py, pz, em coordenadas cartesianas, a representação do meu ponto. Lembrando que se eu tivesse n dimensões, eu ia aumentar o número de entradas aqui, ó, separadas por vírgula. Só isso, tá bom? Agora, se eu tenho isso, como é que eu passo agora dessa representação para um vetor? É simples. Eu coloco uma seta aqui em cima dessa quantidade, P, e coloco uma igualdade. P agora representa um vetor. E a representação dele também é essa aqui, ó. Esse segmento de reta orientado aqui é o meu P. E um vetor, diferente de uma grandeza escalar, a grandeza escalar é aquela que você só precisa de um número acompanhado de uma unidade de medida para descrever bem. Por exemplo, temperatura. Se alguém diz para você que, olha, tem água num recipiente, a temperatura daquela água é 100 graus Celsius ou 90 graus Celsius, você sabe que você não pode colocar a sua mão ali, que você vai se queimar. Você tem todas as informações necessárias para você ter todo o cuidado com aquele recipiente com água. Então, diferente desse tipo de grandeza, uma quantidade vetorial, ela precisa de mais informações para ser bem descritas. Então, imagine que você esteja indo atravessar uma rua. Alguém vem para você e diz, olha, tem um carro nesta rua a 25 km por hora. Você vai olhar para a pessoa e vai achar aquilo estranho, porque isso não diz nada para você. Mas se essa pessoa acrescentar algumas informações do tipo, ó, o carro, além de estar a 25 km por hora, ele está exatamente ao longo dessa rua e no seu sentido. Aí você, tem que tomar cuidado para atravessar a rua, porque senão eu posso ser atropelado. Então esse é um tipo de grandeza, velocidade, nesse caso, a grandeza vetorial. Igual a velocidade tem várias outras, aceleração, força, posição. Então a localização de qualquer partícula no espaço você pode fazer em termos de vetor. Então daí a necessidade de você saber trabalhar bem com vetor. Física newtoniana basicamente é toda vetorial. Você vai precisar saber bastante vetores, principalmente no curso de Física 1. Então Física e Sociedade a gente está tendo essa introdução aqui, espero que ele seja útil para você. Também nas outras físicas, Física 3, na parte de eletricidade, você vai usar muito. Tá? Então o que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender a fazer o quê? Operações de soma de vetores, subtração de vetores, multiplicação de vetores de um escalar e também, mais importante, não ser tão importante quanto, descrever o módulo, direção e sentido. Essas três quantidades aqui vão definir bem o vetor para você. Só chamando a atenção, hoje a gente vai ver a primeira forma de calcular módulo no vetor. Mais adiante a gente vai ver uma forma mais geral, digamos assim, de cálculo de módulo de um vetor, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender nessa aula hoje. Operações de soma, multiplicação por um escalar, subtração de vetores e definição de um vetor, basicamente, tá bom? Então, para dar início a isso aqui,
vale a pena a gente perceber que quando eu estou lidando com vetores, esse objeto aqui, ó, você pode deslocar esse objeto pelo espaço, ele pode sofrer uma translação aqui no espaço, de forma que, se você não mexe no tamanho dele, que é o módulo é o que então? É o quanto ele tem de tamanho. Imagine que você tem uma régua, você vai colocar essa régua lá, essa medida aqui dessa régua é o módulo, tá, desse vetor. Então, se você não mexer nesse tamanho, não mexer na direção, não girar esse vetor para outro lugar nenhum, em direção alguma, você manter fixa essa orientação dele, você tem o mesmo vetor. Tá bom? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, imagine que tem aqui, ó, por comodidade, eu vou trabalhar com um vetor no plano, um plano XY, só por comodidade, mas em 3 dimensões ou em dimensões, o tratamento seria basicamente o mesmo. Então, imagine que eu tenho aqui o meu eixo Y, tá? E aqui eu tenho meu eixo X, e eu tenho um vetor aqui no espaço. Eu vou colocar da mesma maneira, eu tenho o vetor P aqui no espaço, tá bom? Eu quero, então, descrever muito bem esse vetor, ou seja, eu quero calcular o módulo, direção e sentido desse vetor. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para fixar. Então, esse objeto, se eu pego esse objeto, desloco ele aqui pelo espaço, nesse caso ele está no plano XY. Se eu venho com esse vetor aqui, vou ligar, a primeira coisa que eu faço é trazê-lo para cá, para a origem do meu sistema de coordenadas. Tá? É o mesmo vetor, mesmo tamanho, não mudei a orientação desse vetor, continuo tendo P. Tá bom? Passo seguinte agora, vou transformar isso aqui, eu vou descrever um triângulo, um retângulo aqui. Ó. Pego. Tem um triângulo, retângulo aqui agora. Eu já sei que o tamanho dessa hipotenusa vale P. Tá bom? Essa notação, então, eu já estou definindo o seguinte: se eu tiver um vetor P, essa seta que eu já sei que representa, associa a minha letra a essa quantidade vetorial. Se eu tiver um vetor P associado a essa, se eu tiver um vetor P, então, dessa forma aqui, a letra P, eu vou estar relacionando o tamanho dele, o módulo dele, tá bom? Então, outra forma de escrever módulo é essa aqui, ó, P. Então, se você, já existem outras referências que tratam módulo do vetor também dessa forma aqui. Vai depender da referência que você utiliza. Mas eu já sei que se P com a seta aqui em cima é um vetor, P sem seta é o módulo dele. E outra representação com módulo é 2 barrinhas aqui, ó, paralelas, com um vetor no meio. Ou o P entre barras, né? Um par de barras dessa forma aqui. Essa é a mesma notação, tá bom? Bom, então, eu já sei que essa hipotenusa aqui, ó, tem exatamente o tamanho do vetor P. Ele é um módulo do vetor P. E para eu calcular, eu já sei que se isso é um triângulo retângulo, tudo que eu preciso fazer é usar o que a gente já sabe lá de Pitágoras. Px e Py são os componentes do meu vetor, são aquelas entradas. Da mesma forma que no ponto lá no sistema cartesiano, Px e Py estão lá naquela primeira e segunda entrada do meu vetor. A gente pode, para facilitar a nossa ideia de como a gente interpreta isso, a gente pode pensar no vetor como um objeto físico capaz de bloquear a passagem de luz. Então, se a gente imaginar nosso vetor, se a gente imagina nosso vetor aqui no plano XY, sendo um objeto físico capaz de bloquear a passagem de luz, pense que você tem uma lanterna em sua mão e essa lanterna ela emite feixes exatamente paralelos, bem paralelos, tá bom? Você vai pegar essa sua lanterna,
colocá-la aqui, ó, paralela ao eixo Y, acender a luz dessa lanterna, de forma que os feixes de luz passem nesse sentido aqui, ó, atinjam o seu eixo X dessa forma aqui, ó. Como a gente está imaginando P como um objeto físico capaz de bloquear a luz, essa região aqui embaixo, nessa região aqui embaixo, vai se formar uma sombra. Essa sombra é a componente PX do meu vetor, porque a sombra está sendo formada no eixo X. Se eu pegasse essa lanterna agora e colocasse paralela ao eixo X, de forma que a luz dessa lanterna viesse e atingisse o eixo Y nesse sentido, agora aqui, ó, nessa região, formaria uma região de sombra. Então essa região de sombra aqui, ó, tem dimensão PY. Tá aqui a nossa coordenada Y do meu vetor. Então você pode imaginar essas componentes do seu vetor com as sombras que ele faz em cada eixo quando você realiza o experimento dessa forma. Em caso de 3 dimensões, você pegaria a componente do eixo Z e colocaria a sua lanterna paralela ao plano do XY. Então você ia formar uma sombra ao longo do eixo Z. Ela seria a componente PZ. É outra forma de você imaginar os componentes de um vetor. E a gente vai usar essa ideia de sombra também para introduzir as operações de soma, subtração de vetores mais adiante. Tá? Bom, vamos dar continuidade aqui. Então eu já sei que esse meu vetor P tem os componentes PX e tem o componente PY, que eu trouxe para cá por causa do triângulo retângulo. Eu sei que, em termos de teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, P, tiro a raiz quadrada dos dois lados dessa equação. Aqui a gente sabe que poderia ter sinal positivo e negativo, né? Mas vetor é positivo, o modo de um vetor é positivo por definição, não existe vetor com modo negativo, tá bom? Então, eu descarto aqui, ó, o sinal negativo, é só positivo. Modo de vetor, de novo, positivo. Tá? Então, esse aqui, ó, essa é a primeira forma que eu aprendo de cálculo do módulo de um vetor. Tá? A partir da descrição de um triângulo retângulo. Tá bom? Módulo de P. Se eu tivesse em 3 dimensões, eu ia somar aqui, ó, PZ ao quadrado, né? Aqui dentro. Isso em coordenadas cartesianas, claro, vale a pena reforçar. Tá? E quando eu estou, se eu passar para a próxima, que é a direção, para o cálculo da direção, que eu vou ter? Aqui de novo meu eixo Y, aqui o meu eixo X, eu tinha aqui, ó, meu vetor P. Tá? Em relação à direção, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu pego e passo uma reta por esse vetor. Então, definir a direção de um vetor, basicamente, é definir a reta sobre a qual esse vetor é colocado. É basicamente isso. E nesse caso, é simples, é mais simples ainda, porque em se tratando de um vetor no plano XY, primeiro eu já sei que essa reta está no plano XY. Só que eu tenho infinitas retas passando no plano XY, não é verdade? Então eu preciso de mais alguma outra informação
para descrever essa reta. Uma outra informação, então, pode estar relacionada ao ângulo que essa reta faz com o eixo X, ou mesmo o ângulo que essa reta faz com o eixo Y, não importa. Se você precisa definir bem essa reta, tá bom? Então, você pode colocar aqui, ó, formando um ângulo θ com eixo, um ângulo θ com eixo X. É claro, eu preciso descrever quem é esse θ. Lembrando da minha figura, então, eu tinha aqui o meu Px e aqui eu tinha meu Py. Eu já sei que θ bom, esse é o meu valor de θ. Fica mais fácil. Tá? Então, quando eu faço isso, eu defino agora a direção do meu vetor. Então, qual a direção? A direção é daquela de uma reta no plano XY, sendo que essa reta forma um ângulo θ com eixo X. Preciso definir quem é esse θ também, dizer quem é esse θ. Nesse caso, só corrigindo aqui, Py sobre Px, né? Tá bom? Vamos corrigir, desculpa aí a confusão. Então eu já sei qual é o ângulo que essa reta faz com o eixo X. Eu poderia de novo descrever o ângulo aqui, ó, digamos, alfa, que essa reta faz. Que essa reta aqui, ó, faz com o eixo Y. Nesse caso eu colocaria alfa tem tal valor, colocaria ali, tá bom? Então não importa qual ângulo eu esteja pegando, desde que eu informe que ângulo é esse e com relação a que eixo. Tá? Dessa forma eu consigo então descrever a direção do meu vetor. E por fim, eu preciso do meu sentido. O sentido de um vetor é de onde para onde nessa reta, essa seta aqui, ó, aponta. Está dizendo então a orientação do seu vetor. Nesse caso, se eu seguir aquela notação de pontos cardeais, norte, sul, oeste, leste, essa reta está apontando no sentido nordeste. Perdão, o meu vetor está apontando no sentido nordeste. Então, com isso, eu consigo definir bem meu vetor. Eu tinha um módulo, tinha a minha direção, tenho agora o sentido do vetor. Então, eu consigo... não tem outra quantidade que você precise para descrever seu vetor, somente essas três. Tá? Bom, dito isso, feito isso, a gente vai passar agora para operações de soma de vetores, subtração e multiplicação por um escalar. Na seguinte ordem.
vai fazer agora. Tá? Primeiro é de soma. Para entender como funciona a operação de soma com vetor, a gente vai usar basicamente aquela interpretação, aquela forma de visualização da lanterna, da sombra que eu faço, que eu projeto os eixos com a lanterna. Tá? Basicamente é o seguinte, imagine que eu tenho aqui, eu vou também de novo trabalhar no plano XY para facilitar a minha vida. Tenho aqui dois vetores. Eu tenho aqui, ó, um vetor U e eu tenho aqui, ó, um vetor V. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente quando eu vou trabalhar com soma é como eu tenho que colocar esses vetores, dispor esses vetores. Então, eu já sei que são objetos que eu posso deslocar no espaço, se eu não giro, não mudo o tamanho, permanece o mesmo vetor. Então, eu venho aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor U. Tá? Eu pego o meu vetor V, faço a mesma coisa, só que eu desloco de forma que eu coloco o início do meu vetor V na extremidade do meu vetor U. Está aqui U, está aqui V. E o vetor resultante dessa operação, da operação de soma, é aquele que liga a origem do primeiro até a extremidade do segundo. Esse vetor aqui, ó, é U mais V. Tá bom? É assim que a gente faz a soma do vetor, em termos geométricos. Bom, mas como a gente faz isso, né, usando a representação vetorial? É o que a gente vai ver no próximo passo. Vou desenhar, vou fazer o mesmo desenho aqui. Aqui o meu vetor Y, o meu eixo Y, aqui o meu eixo X. Aqui o meu eixo U, e está aqui o meu vetor U, e está aqui o meu vetor V. Tá bom? Imagine que o desenho seja idêntico, tá? Eu sei que não são, mas imagine que sejam idênticos. Então eu vou pegar agora e fazer aquele experimento da lanterna. Vou pegar uma lanterna, acender, ligar essa lanterna de forma que paralela ao eixo Y, de forma que o feixe venha na vertical de cima para baixo. Eu vou ter aqui embaixo, ó, uma região de sombra. Toda essa região aqui é de sombra. Ó. Eu sei que a primeira parte da região, essa aqui, ó, é a sombra devido ao meu vetor U. Então é o meu UX aqui, ó. E eu sei que essa parte aqui, ó, é a sombra devido ao meu vetor V. Esse aqui, ó, é o meu vetor VX. Tá bom? Se eu fizer o mesmo experimento com a lanterna agora, de forma que a lanterna esteja paralela ao eixo X e o feixe venha em sentido do eixo Y, eu tenho uma região de sombra agora neste meu eixo Y aqui, ó. E eu já sei que essa parte da sombra aqui, ó, está relacionada ao meu vetor U, é o meu UY, tá bom? E eu já sei que essa segunda parte aqui, ó, está relacionada ao meu vetor V, que é o meu VY. Então, se eu somo o Y e VY, eu tenho essa sombra total aqui. Se eu somo o X
e Vx eu tenho essa sombra total aqui. Se eu fizesse o mesmo experimento com esse vetor aqui, ó, com aquele vetor que eu chamei de vetor resultante, esse é o vetor soma. Se eu fizesse isso e realizasse o experimento com a lanterna, eu teria aqui essa sombra e aqui eu teria essa sombra. Vou chamar o vetor U mais V de W. Tá? Eu sei que essa sombra aqui, então, seria o meu WX. E essa sombra aqui, ó, seria referente ao meu WY. Então, só fazendo o experimento com essa lanterna, então, vendo a projeção desses vetores em cada eixo, eu comparo essas duas figuras aqui, ó, e chego à seguinte conclusão. Veja bem, se a sombra desse meu vetor, que eu chamei de vetor resultante aqui, unindo o início do primeiro vetor à extremidade do segundo, quando eu coloco eles na sequência, se eu sei que a sombra dele é essa aqui no eixo Y, essa aqui no eixo X, e eu sei que isso é equivalente, essa parte aqui é equivalente às somas do componente X dos meus dois vetores individuais, e essa parte aqui, ó, WY, é equivalente à soma dos componentes Y dos meus vetores, eu chego à seguinte conclusão. Ó. Então, se eu tenho um vetor, a componente X desse meu vetor resultante da soma vai ser a soma das componentes X dos meus vetores individuais que aparecem na soma. Mesma coisa tem aqui no meu Y. E basicamente é assim que a gente vai fazer soma de vetor. Se você estiver, então, colocando isso de uma forma mais adequada, U mais V, já sei que o meu U era representado dessa forma, o X, vírgula, Vx. E o meu V, o X, aqui, o Y. E o meu V, Vx, Vy, eu já sei que isso é W, tá bom? Eu sei que isso aqui, ó, vai ser Wx, Wy. E que basicamente é a componente X do meu W é a soma das componentes X de cada vetor. O X mais Vx, vírgula, segunda entrada agora, o Y mais Vy. É assim que eu vou fazer soma de um vetor. Então, eu somo cada componente com a sua respectiva do vetor seguinte. Se eu tivesse 3 vetores, se eu tiver um vetor A da seguinte forma: 1, 2, 5 negativo. Não importa as unidades de medida aqui, eu não vou trabalhar com unidades de medida agora. Se eu tiver um vetor B, 0, 1 negativo e 2. E se eu tiver agora, vamos colocar um outro vetor C, 2, 0 e 3. E eu quero saber quanto é que é o vetor A mais B mais C. Isso aqui é igual a
estou trabalhando com um sistema de coordenadas cartesiano. Mais à frente a gente vai ver que isso aqui é uma simplificação de um caso bem geral, tá bom? A gente pode trabalhar com um caso bem geral, esse aqui é um caso simplificado. Esse aqui, ó. 1, 2, 5 negativo, mais 0 negativo 2. Dois, 0 e 3. Isso aqui é igual a um vetor resultante. Eu vou chamar de, se eu chamar isso aqui de D, por exemplo, isso aqui vai ser um dx, dy, dz, que é igual a componente x é 1 mais 0 mais 2, vírgula. 2 mais 1 negativo mais 0, vírgula. 5 negativo mais 2 mais 3. Isso aqui dá 3, vírgula 1, vírgula 0. Então, eu já sei que o meu dx, a componente x do meu vetor resultante, vale quanto? 3. A componente y do meu vetor resultante vale 1. E a componente z do meu vetor resultante, 0. Aqui. Tá bom? Se eu quiser saber o módulo de d agora, se eu quiser saber quanto vale d, eu já sei que, usando Pitágoras, foi a primeira forma que a gente calculou o módulo, dx ao quadrado, mais isso aqui é igual a unidades de medida. Não importa por enquanto as unidades de medida, não está interessado em unidades de medida. Aí, a gente fez isso aqui para reforçar então como se faz soma de vetores e também no final aqui reforçamos como calcula o módulo de um vetor através de Pitágoras, tá bom?